Salve meus amigos do canal Sou Mais Vasco News e hoje vamos trazer informações exclusivas, rapaziada, com esse corte do Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno, já deixando todos os créditos na descrição, rapaziada. Então acompanhe o vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, que é muito importante para continuarmos crescendo, rapaziada, aqui no YouTube. Então conto muito com a sua colaboração e bora pro vídeo. A gente vai falar já do jogo, a gente tá esperando o vereador Pedro Duarte, que vai trazer aí novidades sobre a questão do São Januário. Dia 15 de setembro é o deadline aí para aprovação das duas propostas do memorando de intenções para compra do potencial construtivo. Aliás, num dia que a gente espera realmente boas notícias, porque hoje, de uma forma inacreditável, né? Os caras conseguiram o terreno lá para fazer o estádio, né? E eu vi hoje o Eduardo Paes extremamente constrangido. Aliás, o prefeito não perde a oportunidade, né? Mete o pé nos peitos dos caras na hora que for, né? Eu tô aqui forçado, cheio de flamenguista aqui em volta, mas vamos lá, vou pensar se eu vou assinar ou não. Mas liberou lá o terreno pros caras é uma facilidade, tudo é fácil, né? Isso que a gente diz, cara. Pro Vasco é um parto pra fazer alguma coisa. Mas a gente tá esperando ele aqui, mas vamos falar um pouquinho de mercado, pra depois a gente falar sobre o jogo Vasco e Sport, domingo, 8h30 da noite, lá na Ilha do Retiro. Bom, não há nada ainda confirmado oficialmente das contratações do Vasco. E eu estou muito reticente em relação a isso porque o futebol está muito louco, muito louco. Mas o Vasco deve anunciar em breve aí a contratação do zagueiro Cuesta, o colombiano. Mas vai vir aí uma situação braba. Tem confusão, né, Flávio? Porque o Cuesta ele foi convocado para a seleção colombiana na sexta-feira, na terça-feira, no dia que deu a celeuma entre o Spartak e o Galatasaray. O Spartak resolveu rasgar o documento, não aceitou mais fazer a proposta nos moldes, tipo, o Vasco largou, então agora a gente quer fazer igual o Vasco. E o Galatasaray falou, não, cara, vocês assinaram um documento de intenção aqui. Não pode ser assim, não. E aí inventaram que o jogador estava machucado. Liberaram como se o jogador tivesse sido vetado no departamento médico do Spartak, o que não é verdade. E hoje o jogador não foi convocado, porque era uma pré-lista. Como ele está machucado. Então ficou essa dúvida, porque os colombianos, os turcos receberam depois a notícia de que, não é bem machucado, o exame foi inconclusivo. Os caras sentiram. Então provavelmente o Galatasaray vai entrar na FIFA contra o Spartak, vai meter o pau no Spartak por conta dessa situação. Só que quem se deu bem nessa história foi o Vasco. Porque pegou um valor, né, mais depreciado e está trazendo um zagueiro, mas anotem aí, um zagueiro de 1,79 m, que me assusta muito. O Nathan Silva, amigo do Marcel lá de Belo Horizonte, bom zagueiro, não vem mais. Valor muito alto, muita discussão em cima de liberação ou não. E já é praticamente certo, o Nathan não vem mais, o negócio está parado e o Vasco tem até terça-feira para resolver isso. Só que está pintando uma situação dentro do Vasco, e hoje eu tive essa informação. O Vasco está contratando muito jogador para base, muito jogador sub-20 jovem, e está acertando 2 jogadores, o volante Alan Saldívia, o meia Brian Grance, que é um jogador de 18 anos do Olímpia do Paraguai, que é conhecido como o Busquets. Ele joga como um primeiro volante, segundo volante, jogador clássico. Craque, 18 anos de idade, e está trazendo o capitão da seleção sub-20 da Venezuela, chamado Santos Torrealba, jogador do Zamora da Venezuela. Esse já jogou no profissional 10 a 15 jogos pelo Zamora. Tem 18 anos também, eles têm 20 anos, perdão. Estão vindo para o Vasco através do empresário Marco Vanzini, que é da empresa Estelar, e o Vasco está fazendo isso numa de mapear o mercado sul-americano, mão de obra barata, jogadores de talento que vêm para a base podem ser utilizados no profissional a qualquer momento. E nesse interim, o Marcos Vanzini ofereceu o zagueiro Alan Saldívia ao Vasco, jogador que é do Colo-Colo, do Chile, que já tinha um interesse, foi inclusive um jogador que o próprio Fernando Diniz comentou numa coletiva, foi perguntado e ele disse, não, eu gosto desse jogador porque é um jogador que tem boa saída de bola, mas é um zagueiro de 1,80 m. O Diniz tem tesão pro zagueiro baixo, cara, é um negócio incrível. Então, o Saldívia viria por empréstimo, com opção de compra, também pelo mesmo empresário, o Marco Vanzini,
e seria um jogador mais barato. O Vasco não tem interesse em contratar zagueiros muito mais velhos, até pela questão de revenda, e o Vasco está fazendo um modelo de negócio através do Admar Lopes, que está fazendo um trabalho bem bacana, junto com o Carlos Amodeu, de trazer jogadores com idade 21, 22, 23, 24 anos. O Cuesta tem 26 anos, seria o jogador mais velho. Para poder fazer negócio lá na frente. O único que não está dentro desse modelo, mas lá na frente poderá estar, é o Matheus França, porque o Crystal Palace não deu ao Vasco a opção de compra. Porém, se daqui a 1 ano e meio, ele vai ficar até final de 26, ele volta para o Crystal Palace e volta a jogar bem e é contratado pelo Brighton, é contratado pelo Liverpool, é contratado pelo Barcelona, o Vasco tem participação. Boa. O Vasco recebe alguma coisa. Agora, se ele ficar no Crystal Palace para sempre, o Vasco não recebe absolutamente nada. Então, tem essa possibilidade. E é uma opção de quem não tem dinheiro, de quem é duro. O Vasco, ano passado e esse ano, gastou mais de 60 milhões em contratações de jogadores improdutivos, completamente improdutivos. Está hoje trazendo aí jogadores jovens, tirando o Thiago Mendes, que é o mais veterano. E o Cuesta tem 26. O Robert Renan tem 21. O Matheus França tem 21 também, ou tem 19, eu tenho que ver aqui certinho. Tem o Carlos Andrés Gomes, o atacante, o colombiano, que é 22 anos de idade. E, enfim, está tentando reforçar com jogadores mais jovens. Como é que vocês veem esse movimento aí de modelo de negócio, de não gastar rios de dinheiro? E é isso, meus amigos, de acordo com esse corte do Flávio Dias trazendo as informações, as últimas informações relacionadas ao Carlos Cuesta, o zagueiro de 1,79 m, aproximadamente 1,80 m, o Vasco está bem encaminhado, né? Outros veículos de notícias já dizem que está fechado, mas aqui o Flávio Dias está mantendo a cautela para não dizer que o jogador já é jogador do Vasco. Mas como nós sabemos que no futebol as coisas podem mudar de uma hora para outra, até mesmo por causa do próprio Carlos Cuesta, que estava acertado com o Spartak Moscou e de última hora não aconteceu o negócio. Mas sabemos que é um bom jogador, um jogador promissor, com os seus 26 anos, pode agregar bastante ao Vasco da Gama. Não sei a sua opinião, mas a minha é que ele pode agregar muito ao Gigante da Colina. E relacionado ao Alan Saldívia, um ótimo jogador que iria somar bastante ao elenco do Vasco. Acho que é um jogador que chega para brigar por posição até mesmo com o próprio Carlos Cuesta. Acho que o Natan nem tanto, mas o Saldívia seria um excelente jogador para jogar ali, para disputar a vaga com Carlos Cuesta. Eu não sei a sua opinião. Se você não concorda comigo, pode deixar no comentário. Se você concorda, também comenta aqui, que é muito importante a sua participação aqui conosco. Valeu, rapaziada. Um excelente sábado para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!